Fala, meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente fez uma pequena introdução sobre o curso de Física das Radiações. Hoje a gente vai começar o conteúdo em si, falando sobre elementos atômicos. Vamos lá! Um átomo é um sistema eletricamente neutro formado por duas partes: núcleo positivo, constituído de prótons e nêutrons, e eletrosfera negativa, constituída por elétrons. Eric, não entendi. Beleza, vamos com calma. Aqui, sistema. O que é um sistema? Sistema é a parte de um todo. Por exemplo, essa sala aqui seria o meu universo. Então, tudo que eu tenho é esse universo. Se eu desse universo eu quero estudar essa caneta, então eu falo que essa caneta é o meu centro de estudo, ou seja, o meu sistema. Então, sistema é aquilo que quero estudar. Beleza. Eletricamente neutro. O que é isso? A gente sabe na natureza que existem dois tipos de carga: cargas positivas e cargas negativas. Quando eu falo eletricamente neutro, quer dizer que o número de cargas positivas é exatamente igual ao número de cargas negativas. Tranquilo? Formado por duas partes. Núcleo, que é a parte central do átomo. Aqui, ó. Isso aqui é o meu núcleo, beleza? Isso aqui é o meu núcleo. E dentro desse núcleo eu encontro duas partículas. Os prótons, que tem carga positiva, que eu represento pela letra P, e os nêutrons, que tem carga zero, ou seja, eles não têm carga, que eu represento pela letra N. E em volta eu tenho uma parte negativa chamada eletrosfera. Aqui, ó, em volta eu tenho a eletrosfera. A eletrosfera, ela é negativa, beleza? E ela é constituída por elétrons. Os elétrons, eles são negativos e a gente representa com um Ezinho, com um tracinho. Já o núcleo, ele tem carga positiva. Beleza? Comparação entre partículas. Quando a gente coloca numa tabela todas as partículas atômicas, eu tenho uma tabela com prótons, nêutrons e elétrons. Eric, existe mais? Sim. Existem os quarks e tudo mais. Mas para a gente aqui, nesse momento, eu só preciso saber dos prótons, nêutrons e elétrons. Próton tem carga positiva, tá? O valor da carga de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eric, eu preciso saber isso? Não. Você precisa saber que o próton tem carga positiva. O nêutron tem carga zero, ou seja, ele não tem carga. E o elétron tem carga negativa, que é exatamente a mesma de um próton, só que negativa. Quando eu quero medir a massa de uma partícula dessa, eu não consigo usar uma balança, porque essa massa é extremamente pequenininha. Então os cientistas criaram uma unidade própria de medida, o MA, que significa unidade de massa atômica. Beleza. Então o MA, ou apenas U, é a unidade de massa atômica. É o que a gente representa de verdade dentro de um átomo. Então, quando eles mediram a partir da carga a massa de um átomo, eles viram que os prótons têm massa 1, ou seja, uma unidade de massa atômica. Quando mediram a massa de um nêutron, viram que tem a mesma massa de um próton, também 1. Mas quando eles viram a massa de um elétron, viram que a massa de um elétron é 1 sobre 1836. Ou seja, eu preciso de 1836 elétrons para ter a mesma massa de um próton.
Então a massa do elétron é extremamente pequenininha, tá, galera? Com isso, se a massa de um elétron é extremamente pequenininha, o que eu posso supor? Vamos pensar o seguinte. Eu quero botar um elefante numa balança. Quero medir a massa de um elefante. Aí eu coloco esse elefante na balança. Uma formiguinha sobe no ombro do elefante. A massa da formiga faz diferença? Faz. Só que ela é desprezível. Ou seja, o elefante pesa toneladas e a formiguinha miligramas. Como a massa do elefante é extremamente maior, eu falo que a massa da formiga é desprezível. Mesma coisa no átomo. Como a massa do elétron é muito menor que a massa de um próton, então a gente fala que essa massa do elétron é desprezível. E se a massa do elétron é desprezível, o que eu tenho? Eu tenho que toda a massa de um átomo está onde? Nos prótons e nêutrons. E aonde se encontram os prótons e nêutrons? No núcleo. Então, o que a gente assume? A gente assume que a massa de um átomo, a massa do átomo, que a gente fala que chama de massa atômica, representado pela letra A, ela está concentrada onde? Ela está concentrada no núcleo. Isso. Então, o que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, a massa de um átomo é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? A segunda definição importante para a gente é número atômico. O que é isso? É a quantidade de prótons que existe em um determinado núcleo de um certo átomo. Por exemplo, hidrogênio tem um próton no seu núcleo. Então eu falo que o número atômico dele vale 1. Então o número de prótons vale 1. Hélio tem número atômico 2, ou seja, tem 2 prótons. Oxigênio tem número atômico 8, ou seja, 8 prótons no núcleo. Flúor, número atômico 9, tem 9 prótons no núcleo. Xenônio tem número atômico no 54, ou seja, tem 54 prótons nesse núcleo. Beleza? Elemento químico. São átomos diferentes que possuem o mesmo número atômico. Como assim, Eric? Imagina o seguinte. Como se chamam as pessoas que nascem no Brasil? Brasileiras. Então, a característica dos brasileiros é nascer no Brasil. Eu chamo de elemento químico átomos diferentes que têm uma característica semelhante. Que característica é essa? Ter o mesmo número atômico. Então, esse número atômico ele vai me dar o quê? A característica de cada um dos elementos químicos. Além disso, elementos diferentes apresentam diferentes representações. Como assim, Eric? Aqui. Se por acaso esse elemento químico, a representação dele, tiver apenas uma única letra, a gente coloca essa letra em maiúscula. Se por acaso esse elemento químico tiver 2 letras, a gente vai colocar a segunda letra em minúsculo. Como assim? Aqui, galera, eu tenho alguns elementos que são interessantes para a gente. Como assim? O carbono foi o primeiro elemento descoberto com a letra C. Então, como ele é o principal elemento que nós temos, nós chamamos ele simplesmente de C. C de carbono. Beleza? Depois, a gente encontrou o quê? O cálcio. Cálcio também começa com C e também tem... C e depois vem o quê? A. Então, cálcio, Ca. Cálcio. Depois a gente tem, por exemplo, sério. Sério começa com C. Segunda letra, E. Então, sério. Depois, césio. Césio, C já foi, E já foi. O que vem agora? S. Césio. Que é famoso por aquele acidente em Goiânia. CO. Cobalto começa com C e a segunda letra é o O. Então,
cobalto. E a gente tem um Cu. Cu é o cobre. Eric, cobre, mas cobre não tem Cu. Alguns elementos têm o seu nome em latim, tá? Então, o cobre é um Cu. Por que o cobre é um Cu? Ele é um Cu porque o seu nome em latim é cuprum. Então, a gente tem o quê? Cuprum vira cobre. Cubo. Beleza? Pessoal, como é que eu represento esses elementos químicos? Bom, a gente viu que a gente pode representar por letras. E além dessa representação de letras, tem algumas informações que eu consigo obter nessas informações também. Como assim? Olha só, toda vez que eu faço uma representação de um elemento químico, a gente consegue tirar algumas informações importantes. Que informações são essas? Primeiro, no meio eu tenho o quê? A letra maiúscula do meu elemento, tá? Então eu tenho o meu elemento. Depois eu encontro três informações. A, que é a minha massa atômica, tá? Depois o Z, que é o meu número atômico, ou seja, é o número de prótons. E o N, que é o meu número de nêutrons. Então eu consigo obter algumas informações só olhando para a representação de um átomo. Por exemplo, aqui, ó, oxigênio. O que eu encontro nesse oxigênio? Eu encontro algumas informações interessantes. Quais? Massa do átomo, 16. Número atômico é igual ao número de prótons, que vale quanto? Que vale 8. Que é esse aqui, ó. É o meu Z. Número de nêutrons, quanto vale? Nesse caso também é 8. E o número de elétrons, Eric? Quanto vale? A gente tem que lembrar que para um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nesse caso, também vale 8. Já quando eu faço, por exemplo, do lítio, o que a gente tem nesse lítio? A gente tem o seguinte, olha. Aqui, quais são as informações? Ó, número de massa do lítio, 7. Número atômico, que é o mesmo número de prótons, 4. Número de nêutrons, aqui, ó, 3. E o número de elétrons, Eric? Como num átomo prótons é igual a elétrons, a gente também tem 4. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então essa foi a primeira parte da nossa aula de elementos atômicos. Vimos aí a definição de átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Falamos sobre números atômicos e elementos químicos. Na próxima aula vamos terminar esse assunto. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!